Pense nisso. Por que o Deus que nos ama tanto permite que enfrentemos sofrimentos e dificuldades? Será que Ele não vê a nossa dor? Será que Ele se esqueceu de nós? Hoje vamos explorar juntos um dos mistérios mais profundos da fé cristã. Por que Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos? Quero te convidar a assistir até o final deste vídeo, porque a última revelação que vou compartilhar será a mais impactante de todas, trazendo clareza e conforto para o seu coração. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você aqui no canal Alma Avivada, um espaço dedicado a fortalecer a sua fé, trazer consolo ao seu coração e aproximá-lo ainda mais do nosso Deus. Eu profetizo bênçãos, vitória e renovo sobre a sua vida e a sua família. Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse tema tão desafiador e transformador. Antes de começarmos, quero pedir que você já se inscreva aqui no canal Alma Avivada, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Esse conteúdo pode ser a resposta que muitos estão buscando em tempos de dificuldade. Comente aqui embaixo. Eu confio em Deus mesmo nos momentos difíceis. Vamos declarar juntos a nossa fé. Agora, feche os seus olhos e levante as mãos. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai amado, aqui estamos diante de Ti. Obrigado pela oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Pai, clamamos para que o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, consolar os nossos corações e nos ensinar a confiar em Ti mesmo nas tempestades da vida. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem seja tocada, renovada e fortalecida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o sofrimento é uma realidade que nos atinge de forma intensa. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora e se perguntando: por que, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Quero que você saiba que você não está sozinho. A palavra de Deus nos oferece respostas profundas sobre esse tema. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui, o Senhor não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos assegura que podemos ter ânimo, pois Ele já venceu por nós. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Como entender o sofrimento à luz da palavra de Deus. Uma das primeiras coisas que precisamos lembrar é que o sofrimento nunca é em vão. Deus, em sua soberania, usa até mesmo as situações mais difíceis para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, nos ensina: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem, Paulo não diz que algumas coisas cooperam para o bem, mas todas. Isso inclui os momentos de dor, de perda e de angústia. Agora, quero te convidar a refletir. O que Deus pode estar querendo ensinar a você nesse momento de sofrimento? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. A sua experiência pode abençoar outras pessoas que também estão buscando entender os planos de Deus. Lembre-se, Deus nunca desperdiça uma dor. Ele a utiliza para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e nos aproximar dele. Assim como o ouro é purificado no fogo, nós também somos refinados pelas provas da vida. Isso nos torna mais parecidos com Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, está escrito: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Às vezes, o sofrimento é uma forma de disciplina divina. Mas veja, disciplina não significa punição. Assim como um pai amoroso corrige seu filho para ensiná-lo, Deus permite que passemos por momentos difíceis para nos ensinar e nos guiar ao caminho certo. Talvez você esteja se perguntando: mas por que eu, Senhor? Por que logo comigo? Eu quero te lembrar que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, enfrentou o sofrimento. No jardim do Getsêmani, ele clamou ao Pai dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26,
versículo 39. Jesus escolheu confiar na vontade do Pai, mesmo sabendo que enfrentaria a cruz. O sofrimento de Jesus nos ensina que, por maior que seja a nossa dor, Deus sempre tem um propósito maior. O sacrifício de Cristo na cruz foi o maior ato de amor da história. E graças a esse sacrifício, hoje temos a esperança da vida eterna. Eu quero que você pense nisso. Se até Jesus sofreu por amor a nós, será que Deus não pode usar os nossos sofrimentos para nos ensinar algo grandioso? Deus não se agrada em nos ver sofrendo, mas Ele permite que enfrentemos adversidades porque sabe que elas têm o poder de nos transformar. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu sei que Deus está comigo em todas as situações. Declare a sua fé e compartilhe o que você está sentindo nesse momento. Vamos continuar juntos nessa jornada de aprendizado e fé. Amados irmãos, vamos continuar refletindo sobre o profundo propósito de Deus em meio ao sofrimento. Já entendemos que Deus nunca desperdiça uma dor. E agora vamos explorar exemplos poderosos na Bíblia que nos mostram como o Senhor utiliza os momentos de adversidade para cumprir os seus planos em nossas vidas. Prepare o seu coração, porque o que vamos compartilhar agora pode mudar completamente a sua perspectiva sobre as dificuldades. Você já parou para pensar na história de José? A Bíblia nos conta, no livro de Gênesis, que José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, enfrentou injustiças e passou anos preso por algo que não cometeu. Ele tinha todos os motivos para se perguntar: por que Deus permitiu isso comigo? Mas no final da história, vemos que tudo fazia parte de um plano maior. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz aos seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Deus usou o sofrimento de José para elevá-lo a uma posição de autoridade no Egito, onde ele pôde salvar muitas vidas durante um período de fome. Agora pense, será que a dificuldade que você está enfrentando hoje não é parte de um plano maior de Deus para a sua vida? Talvez o sofrimento que você está enfrentando agora seja o caminho para algo muito maior que você ainda não consegue enxergar. Comente aqui: eu confio nos planos de Deus para mim, e declare essa verdade com fé. Outro exemplo poderoso é o de Jó. A Bíblia nos apresenta Jó como um homem justo e íntegro que perdeu tudo: sua família, sua saúde, suas posses. No entanto, mesmo em meio a tamanha dor, ele declarou: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Jó nos ensina que o sofrimento não deve roubar a nossa fé. Ele permaneceu firme e Deus o recompensou, restaurando tudo o que ele havia perdido e lhe dando ainda mais do que tinha antes. Isso nos mostra que Deus é fiel e que Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. E o que dizer de Paulo e Silas? Em Atos capítulo 16, versículos 23 a 26, lemos que após serem presos injustamente, eles louvaram a Deus dentro da prisão. Enquanto cantavam, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão e abriu todas as portas. A atitude de Paulo e Silas em meio ao sofrimento não apenas os libertou, mas também levou o carcereiro e sua família à salvação. Você consegue imaginar o impacto que a sua fé pode ter na vida de outras pessoas, mesmo nos momentos difíceis? Deus não apenas trabalha em você, mas também através de você. Talvez a sua perseverança em meio ao sofrimento seja o testemunho que alguém ao seu redor precisa para encontrar o caminho para Deus. É importante lembrar que o sofrimento nos aproxima do Senhor. No Salmo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando enfrentamos momentos difíceis, temos a oportunidade de experimentar a presença de Deus de uma forma mais íntima e profunda. É no deserto que aprendemos a depender dele completamente. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você se sentiu tão próximo de Deus em meio a uma dificuldade? Talvez você tenha experimentado o consolo do Espírito Santo, uma paz que vai além do entendimento humano.
Testemunhe aqui nos comentários como Deus tem te sustentado. Sua história pode fortalecer a fé de outras pessoas. O apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras tribulações, nos dá um conselho precioso em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que palavra poderosa! Deus nos lembra que a sua graça é suficiente para nos sustentar e que é exatamente na nossa fraqueza que o seu poder se manifesta com mais força. Irmãos, talvez você esteja carregando um fardo pesado, mas quero que saiba que Deus não permitirá que você suporte algo maior do que pode aguentar. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, lemos: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que promessa maravilhosa! Deus está contigo, preparando um escape e um livramento. Ele vê cada lágrima que você derrama, ouve cada oração que você faz e está trabalhando, mesmo que você não perceba. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu creio que Deus está comigo em todas as batalhas. Vamos fortalecer nossa fé juntos e declarar essa verdade poderosa. A seguir, vamos aprofundar ainda mais a nossa reflexão, explorando como Deus transforma o sofrimento em bênção e como podemos encontrar força para continuar firmes em meio às lutas. Amados irmãos, até agora vimos que Deus nunca permite o sofrimento sem um propósito. Exploramos exemplos bíblicos de como Ele usa as dificuldades para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé e realizar os seus planos. Mas agora eu quero te convidar a refletir sobre algo ainda mais profundo: como Deus transforma a dor em bênção e renova a nossa esperança mesmo nas situações mais difíceis. Uma das verdades mais poderosas da nossa fé é que o sofrimento não tem a palavra final. Deus é especialista em transformar tragédias em triunfos. Você já ouviu a expressão "da cinza nasce a beleza"? Essa ideia tem base bíblica. Em Isaías capítulo 61, versículo 3, lemos que o Senhor nos dá uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Que promessa gloriosa! Deus não apenas consola os nossos corações, mas também traz beleza e propósito onde antes havia dor. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível de resolver. Talvez você tenha perdido algo ou alguém que amava, ou esteja lutando contra uma enfermidade ou dificuldade financeira. Mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel também está ao seu lado. Ele pode transformar o seu vale de lágrimas em um caminho de vitória. A palavra de Deus nos diz em Salmos capítulo 30, versículo 5: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é uma promessa que nos enche de esperança. O sofrimento é temporário, mas a alegria que Deus nos dá é eterna. A noite da dor pode parecer longa, mas a manhã da vitória sempre chega. Declare isso em sua vida agora mesmo. Eu creio que a alegria do Senhor virá sobre mim. Um dos maiores exemplos de transformação na dor é a cruz de Cristo. Aos olhos humanos, a morte de Jesus parecia ser o fim. Seus discípulos ficaram abatidos, pensando que tudo estava perdido. Mas 3 dias depois, Jesus ressuscitou, trazendo vitória e vida eterna para todos nós. O que parecia ser uma derrota se transformou no maior triunfo da história. Isso nos mostra que, com Deus, até mesmo o que parece ser o fim, pode ser o começo de algo novo e glorioso. Quero que você pense nisso. Se Deus usou a cruz, que era um símbolo de sofrimento e morte, para trazer salvação e redenção, o que Ele pode fazer com as suas dores? O que você está enfrentando hoje pode ser exatamente o terreno fértil que Deus usará para plantar algo grandioso na sua vida. Comente aqui: Deus transforma meu sofrimento em vitória. Declaremos juntos essa verdade. Além de transformar a dor em bênção, o sofrimento também tem o poder de nos aproximar de Deus. Em momentos de tribulação, muitas vezes,
nos voltamos para o Senhor com mais intensidade, buscando a sua presença, clamando pela sua ajuda. No Salmo 119, versículo 71, o salmista declara: "Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos." Que palavra forte! Ele reconhece que, através do sofrimento, aprendeu mais sobre Deus e a sua vontade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a lição mais preciosa que você já aprendeu em um momento de dificuldade? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser uma bênção para alguém que está enfrentando algo semelhante. O sofrimento também nos dá a oportunidade de desenvolver empatia e compaixão pelos outros. Quando passamos por dores, nos tornamos mais sensíveis à dor alheia. Isso nos capacita a ajudar e consolar outras pessoas. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, lemos: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações." Que privilégio saber que Deus nos usa como instrumentos para consolar outros. Pense nisso. Talvez o que você está enfrentando agora não seja apenas para o seu crescimento, mas também para que você possa ser uma luz na vida de alguém. Se você já foi consolado por Deus em meio a uma dificuldade, comente aqui: "Eu fui consolado por Deus e quero consolar outras pessoas." Além disso, precisamos lembrar que o sofrimento nos prepara para a eternidade. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo declara: "Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada." Que promessa incrível! As dores deste mundo são passageiras, mas a glória que nos aguarda na eternidade é incomparavelmente maior. Agora, eu quero te convidar a refletir. Como você tem lidado com as adversidades da vida? Tem permitido que elas te afastem de Deus ou tem usado essas situações para se aproximar mais dele? Se a sua resposta for a segunda opção, declare aqui nos comentários: "Eu escolho me aproximar de Deus em meio às lutas." Vamos fortalecer a nossa fé juntos. A seguir, iremos concluir essa reflexão, explorando como podemos encontrar força em Deus para vencer as adversidades e como o Senhor deseja usar o sofrimento para manifestar a sua glória em nossas vidas. Amados irmãos, chegamos à parte final da nossa reflexão sobre o tema: por que Deus permite o sofrimento na vida dos cristãos? Durante essa jornada, vimos que o sofrimento não é em vão e que ele cumpre um propósito profundo na vida daqueles que amam a Deus. Agora vamos entender como encontrar força no Senhor para superar as adversidades e permitir que Ele revele a sua glória por meio de nós. Primeiramente, precisamos reconhecer que não somos capazes de enfrentar as dificuldades sozinhos. É por isso que o Senhor nos convida, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, a lançar sobre Ele as nossas cargas. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Que convite maravilhoso! Quando reconhecemos nossas limitações e entregamos tudo ao Senhor, encontramos descanso e força. Talvez você esteja se sentindo cansado hoje, carregando um fardo pesado demais. Além disso, é importante lembrar que a nossa força vem do Senhor. Em Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31, lemos: "Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Irmãos, essa é uma promessa poderosa. Quando esperamos no Senhor, Ele nos dá forças sobrenaturais para continuar. Ele nos capacita a enfrentar as batalhas da vida com coragem e perseverança. Se você crê nisso, declare agora: "Eu espero no Senhor e renovo minhas forças."
Outro ponto essencial para vencer o sofrimento é confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas precisamos aprender a descansar na soberania do Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos lembra: porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você acredita que Deus tem um futuro cheio de esperança reservado para você? Confie nele, mesmo quando a caminhada parecer difícil. Declare aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Outro aspecto crucial é a oração. A Bíblia nos ensina que a oração é uma arma poderosa para enfrentar as dificuldades. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando entregamos nossas preocupações a Deus em oração, experimentamos uma paz que vai além do entendimento humano. Essa paz nos sustenta e nos dá a força necessária para continuar. Quero te encorajar a tirar alguns minutos todos os dias para conversar com Deus, derramar o seu coração diante dele e buscar a sua presença. Por fim, amados irmãos, precisamos lembrar que o sofrimento é uma oportunidade de glorificar a Deus. Em João capítulo 9, versículos 2 e 3, os discípulos perguntaram a Jesus sobre um homem que nasceu cego. Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Que revelação poderosa! Às vezes, o nosso sofrimento não é um castigo ou resultado de algo que fizemos, mas sim uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Talvez o que você esteja enfrentando hoje seja o palco para um grande milagre que mostrará o poder e o amor de Deus ao mundo. Queridos irmãos, enquanto caminhamos para o final deste vídeo, quero te lembrar de algo muito importante. Você não está sozinho. Deus está contigo em cada passo dessa jornada. Ele vê a sua dor, ouve as suas orações e está trabalhando em sua vida, mesmo que você não consiga perceber agora. Para concluir, quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai amado e soberano, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, eu te apresento cada irmão e irmã que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces a dor e as dificuldades que eles têm enfrentado. Que o Teu Espírito Santo os fortaleça, os console e renove a esperança em seus corações. Senhor, transforma todo sofrimento em bênção, toda lágrima em alegria e todo deserto em um caminho de vitória. Que eles possam sentir a Tua presença de forma poderosa e compreender que Tu estás no controle de todas as coisas. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, confiando que os Teus planos são perfeitos e que a Tua graça nos basta. Obrigado por nos amar tanto e por nos sustentar em cada momento. Oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Alma Avivada, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembre-se, com Deus, o sofrimento nunca é em vão. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.